Olá, querido, graça e paz. Meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez eu quero estar sendo um instrumento para poder estar te abençoando com uma mensagem. Hoje o tema é: por que você ama Deus? Por acaso você já se fez essa pergunta? Por que você ama Deus? Eu já fiz muitas vezes durante a minha caminhada e eu gostaria de fazer com que você pudesse refletir nesse momento sobre situações onde você possa ter passado por uma crise, onde até mesmo a fé possa ter sido posta em causa, onde você tenha se questionado: por que eu estou passando isso? Será que vale a pena mesmo servir a Deus? Eu queria que você voltasse seu olhar para essas situações e pudesse ir comigo numa reflexão. Eu parei para pensar essa semana, sobre algumas coisas e me lembrei de uma situação onde uma pessoa muito próxima a mim estava passando por uma situação de dificuldade, onde ela perdeu o sentido de vida, perdeu o sentido, onde ela não conseguia mais ver, sentido nos planos de Deus, não conseguia mais ver um propósito naquilo, que ela estava passando. E eu parei para notar o seguinte: eu passei por uma situação semelhante, diria eu. Eu comecei a inventar de querer fazer exercícios físicos, mas não foi pelo motivo certo. Eu comecei algo bom sem ter um motivo realmente bom. E isso acabou me prejudicando bastante, porque um dia eu comecei, continuando a fazer exercício, e um dia eu me peguei chorando, pensando: cara, por que eu tô fazendo isso? Eu não tava fazendo pela minha saúde, eu tava fazendo por aprovação. E eu me senti perdido. Quando você não começa algo bom pelo motivo certo, você acaba perdendo o sentido naquilo que você está fazendo. E aquilo aconteceu comigo. Eu comecei a pensar: cara, por que eu tô fazendo isso? Entendeu? É uma perda de tempo, não vale a pena esse sofrimento. Será que com a nossa caminhada com Deus também não é assim? Será que a gente não precisa de realmente um motivo bom para poder amar a Deus? Será que um motivo bom não faz diferença na nossa caminhada com Deus? E eu cheguei à conclusão que sim, porque quando as pessoas começam a caminhada com Deus, começam servindo a Ele e desistem no meio do caminho, param no meio do caminho, eu desisti no meio do meu processo, mas é porque eu realmente não via mais sentido naquilo que eu estava fazendo, porque eu não estava fazendo para mim, mas sim para agradar os outros. Então, eu entendo que se você não começar a fazer algo certo pelo motivo certo, você vai se frustrar e não vai conseguir chegar até o fim. Primeiro eu gostaria de falar: o que é amar a Deus pelo motivo errado, amar ou seguir a Deus pelo motivo errado, e o que isso pode causar? Eu entendo que quando você ama a Deus, ou aliás, você segue a Deus, porque amar não é possível nessa situação que eu vou falar aqui. Quando você segue a Deus por medo, não é amor. Onde há amor, há respeito. E se tem medo, não tem respeito. Logo, não tendo respeito, não há amor. Quando você tem medo, quando você segue a Deus, por exemplo, por medo de não ir para o céu, por medo de ir para o inferno, ou por qualquer outra razão de medo, você vai desistir. Você vai chegar numa certa altura que você não vai conseguir ver sentido naquilo que você está fazendo. Você vai perder o sentido, você vai pensar: cara, pra que eu estou fazendo isso? Não faz sentido. Eu vou estar passando por essas coisas difíceis, mesmo seguindo a Deus. A caminhada é tão difícil. E vai chegando até um ponto que você vai começar a se questionar, e você não vai conseguir resistir se você não tiver o motivo certo. Por isso eu tenho que te incentivar nesse momento a buscar a amar a Deus por outra coisa, a amar a Deus de verdade, porque se você tem medo, você não vai conseguir amar. Eu costumo pensar o seguinte: amar a Deus por medo é o mesmo que estar por alguém por medo de ficar sozinho. Na primeira discussão, a pauta separação, a pauta sair de perto, entrem na conversa. Ela vira uma opção. Se você está com uma pessoa por medo, você não vai ter um motivo forte realmente para poder conseguir passar pelas dificuldades. Deus, ele não quer que você tenha medo, ele quer que você tenha temor. Temor a Deus é o seguinte: é um profundo sentimento de respeito, a ponto de, não importa, no caso não se aplica a Deus, porque Ele está conosco o tempo todo, mas se for temor a uma pessoa, não importa se essa pessoa está ou não do nosso lado, a gente só faz o que nós faríamos na frente dessa pessoa, independente de quem esteja. Porque eu amo tanto essa pessoa que eu não sou capaz de ferir
algo que é importante para essa pessoa. Então a gente tem que buscar ter temor a Deus, não temer. Temer é ter medo. E como eu já disse, onde há medo, não há respeito. E onde não há respeito, não há amor. A gente tem que buscar amar a Deus de verdade, buscar ter um motivo realmente forte para isso. Porque se você não buscar ter um motivo realmente forte para amar a Deus, você vai se frustrar, você não vai conseguir perseverar na fé, você vai desistir. Você vai ser mais uma daquelas pessoas, por exemplo, que começou a caminhada com Deus e terminou amargurado, terminou infeliz. E Deus não quer isso. Então eu tenho que te ensinar nesse momento a você buscar realmente ter uma experiência com Ele que te faça você sentir e amá-lo de verdade. Por isso que eu senti no meu coração de trazer essa mensagem hoje. Eu quero te despertar para isso porque é algo muito real. A intenção do nosso coração conta muito no fim das contas. Então a gente tem que buscar ter um motivo real para poder amar a Deus acima de tudo e todas as coisas. Um motivo ruim para se seguir a Deus é quando você segue a Ele pelo que Ele pode fazer. Não se engane, ninguém engana a Deus. Você só engana a si próprio achando que você está enganando a Deus. Deus, Ele conhece e sonda o mais profundo e o mais íntimo dos corações. Não tem como enganar a Deus. E Deus, Ele não tem parte com quem não ama de verdade. Deus, Ele é Pai, Ele ama aqueles que o amam. Se você está seguindo a Deus por interesse, por aquilo que Ele pode fazer, saiba que você não vai participar daquelas promessas que Deus Ele tem para quem o ama. Porque os planos de Deus não são para o interesseiro, não são para aquele que só pensa em si próprio. E Deus, Ele trabalha no coletivo, sempre foi assim. Deus de Abraão. Abraão, ele recebe uma palavra na vida dele que dizia, que para ele sair da parentela e ir para a terra que Deus ele iria mostrá-lo. E Deus ele falou que lá ele ia multiplicar a descendência de Abraão e nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Deus ele sempre trabalhou em conjunto, sempre trabalhou pelo bem de todos. Então se você tem um coração com interesse, com orgulho, sem querer compartilhar, porque o altivo, ele não pensa em compartilhar. Ele não vai pensar em usar aquilo que ele tem em prol do outro. Você não vai ser abençoado. Na Bíblia diz que pedis e não recebeis porque pedis mal. E o que é pedir mal? É você pedir algo que é só para você. É você pedir algo que não vai ser para abençoar outra pessoa, para não abençoar o outro. Isso é pedir mal. A pessoa que é interesseira, ela não sabe pedir, por isso que nunca será atendida. E é por isso que vai se frustrar. Mas por isso, seguir a Deus, pensando naquilo que Ele pode fazer e não por quem Ele é um erro absurdo. Você vai se frustrar. Tome cuidado. Quando você segue porque todo mundo está seguindo, porque os teus pais te colocaram lá para você seguir, eles estão fazendo, claro, a parte deles, te ensinando o caminho, te ensinando. Mas você tem que... Eu entendi, gente. Chegando numa determinada parte da nossa vida, que é uma escolha nossa, é uma escolha que a gente tem que fazer aqui no nosso coração. Se a gente seguir simplesmente porque os outros seguem, a gente vai acabar se frustrando, porque a gente vai estar dependente da fé do outro, a gente vai estar dependente das pessoas crendo para a gente crer. E isso não vai fazer sentido para nós, porque quando uma pessoa errar, porque certamente as pessoas vão errar conosco, porque elas são seres humanos, você vai se frustrar. Você vai pensar, como é que Deus pode ser tão bom, sendo que essa pessoa é tão ruim? Se a sua fé não estiver focada em Deus de verdade, se seu amor não estiver focado em Deus de verdade, se você segue por uma escolha dos outros, você vai acabar perdendo sentido na fé e acabando a sua caminhada frustrado. Você não vai conseguir chegar ao fim da caminhada. Na vida não existe, por exemplo, eu vi um exemplo nesses dias, que não existe a melhor história. Existem aqueles que conseguem chegar até o fim. Não existe a melhor história. Existem aqueles que conseguem chegar até o fim. E o que importa é aquele que vai chegar até o fim. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse vai herdar o reino dos céus. Então eu tenho que te incentivar, eu tenho que te mostrar o caminho, que é Jesus Cristo, para que você saiba seguir pela trilha segura, pelo local onde você vai ter sucesso no fim. Então eu tenho que te incentivar a isso, eu tenho que te mostrar
que você tem que buscar ter um motivo certo para que isso venha a fazer sentido. Quando você não tem um motivo certo, a caminhada é pesada, é dura, você vai perder o sentido e você vai querer desistir no meio. E você tem que chegar até o fim para que você receba o teu galardão, para que você receba a vida eterna. Você tem que ter um motivo forte para amar as pessoas como Deus ama, porque os 2 maiores mandamentos é: ama teu Deus acima de tudo e todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todo o teu amor, com todo o teu querer, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque não é possível amar ao nosso próximo sem amar a Deus. Aquele que não ama o próximo não ama a Deus. E uma pessoa que não tem um motivo real para amar a Deus acaba se frustrando e não consegue amar o próximo como Deus ama. Ou seja, logo não consegue amar a Deus. Está tudo ligado. Você precisa de achar um motivo forte para que a tua caminhada seja de sucesso, para que você consiga vencer essa terra, chegar inteiro no fim e viver o extraordinário de Deus na sua vida, viver a eternidade com Cristo. O que seria um motivo forte para amar a Deus? Olha, eu não quero generalizar, cada um vai entender isso com outros tipos de palavras, mas como eu já falei na minha penúltima mensagem, se você não for capaz de amar alguém que te amou primeiro, de alguém que tem compromisso com você, mesmo que você falhe com ele, Deus ele permanece fiel, porque a Bíblia fala que o homem pode ser infiel, mas Deus ele permanece fiel. Aquele que é capaz de te perdoar, daquilo que é imperdoável, te dar um recomeço, quem é que você vai amar? Fala pra mim. Não tem como. Se você não amar uma pessoa que te ama tanto assim, uma pessoa que te ama incondicionalmente, você não vai amar ninguém. Essa é a verdade. Eu não amo a Deus, gente, porque meus pais me obrigaram. Meus pais, claro, fizeram a parte deles, me ensinaram o caminho, mas eu tenho a minha caminhada sólida, porque Deus ele me deu experiências. E eu percebi que eu preciso desse amor, porque eu já fiz coisas, né? E eu caí em erros que ninguém seria capaz de me perdoar. Eu precisava muito do perdão dos pecados, eu queria muito que algumas coisas no meu passado fossem apagadas, fossem lançadas no mar do esquecimento. E o único que foi capaz de fazer isso foi meu Deus, foi meu amor. Ele foi o único que foi capaz de me compreender. Deus ele nunca falhou comigo, ele nunca me abandonou. Ele nunca me decepcionou. As pessoas já me decepcionaram, mas Deus nunca me decepcionou. Deus nunca fez isso. Deus ele se manteve fiel. Por mais que eu não fosse fiel, ele sempre permaneceu fiel. Quando eu estava nos meus piores momentos, ele me puxou do poço e me deu um futuro de esperança, me deu uma visão de futuro, me deu um sentido de propósito, me deu uma aliança que vai ser inquebrável. Nem a morte vai conseguir me separar do amor dele. Eu amo a Deus por isso, porque Ele me deu um futuro, Ele me salvou, Ele me amou primeiro, antes mesmo de eu amá-lo. Ele já tinha planos a meu respeito, antes mesmo de eu nascer. Ele mostrou que a minha vida não é um mero acaso, que eu não sou um caso perdido. Por isso que eu amo a Deus. É um motivo forte, você tem que buscar o teu também. Deus ele me deu um propósito que não envolve satisfazer os meus próprios interesses, não envolve estar escravo daquilo que eu quero, mas sim envolve eu abrir mão daquilo que eu quero, muitas vezes daquilo que os meus anseios, né? Abrir mão dos meus anseios para poder fazer a obra de Deus, para poder ser um instrumento nas mãos dele, para poder abençoar a vida do outro, para poder amar as pessoas como ele ama. Deus ele é muito bom. Ele me tirou de uma vida sem sentido, de uma vida cinzenta, para uma vida de cor, para uma vida de amor, para uma vida onde, claro, temos dificuldades, como todo ser humano tenhamos dificuldades, nós vamos ter dificuldades, mas Ele nos mostrou que é possível vencer. Deus, Jesus, Ele é como se fosse o nosso guia, Ele nos mostra o caminho a seguir. Quando você não tem um guia nessa terra, você acaba por estar perdido. Ele me deu uma direção, um propósito, um senso de realização. Ele me mostrou que é possível, apesar desse mundo estar cada vez pior. Você percebeu que o mundo está pior? Você percebeu que a cada dia tem mais guerra? A cada dia as pessoas, o amor delas estão se esfriando?
E Deus ele me fez perceber que não é porque o mundo vai de mal a pior que a minha vida precisa de ser pior. E nem a tua também. A tua vida não precisa ser pior porque o mundo está pior. E isso só é possível quando você tem um amor verdadeiro por Deus. Experimente apenas aceitá-lo como teu único suficiente Salvador e viver o amor de Deus na sua essência, para que você seja transformado, para que você tenha uma visão de um futuro de esperança que só é possível através da fé. Deus ele me deu uma escolha. Amar, seguir a Jesus é opcional. Na palavra está escrito que aquele que quer vir após mim, tome sua cruz e negue-se todo dia a si mesmo. Ou seja, eu nego as minhas vontades, eu nego aquilo que eu quero para poder viver o melhor para mim. Afinal de contas, não há maior prisão do que ser escravo de si próprio. Jesus ele me libertou. Muitos são escravos do pecado sem querer, estão aprisionados. Mas nós, como o apóstolo Paulo fala, somos escravos de Cristo por escolha, por amor. Nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos filhos do Rei. Deus ele me chamou de filho, mesmo eu não sendo digno disso. Nunca serei, mas ele mesmo assim me ama. Continua me usando como instrumento dele para poder estar abençoando vidas, para poder estar abençoando a sua vida. É por isso que você precisa de ter um motivo realmente forte para que o amor, a sua vida, comece a fazer sentido. Porque eu quero te incentivar a buscar ter um motivo forte para amar a Deus. Porque se você não tiver um motivo forte, você vai perecer no meio da caminhada, como eu já disse aqui. A sua vida vai perder o sentido. Vai perder o sentido nos planos de Deus. Eu não quero que isso aconteça com você, eu não quero que você se perca. Eu acho que a maior dádiva de poder servir ao nosso Pai é que Ele nos dá a oportunidade de passar por coisas e a gente pensar, não, mano, isso fere muitas pessoas, isso fere muita família. Eu não posso, por onde eu passar, eu não posso permitir com que pessoas caiam nesse erro. É por isso que Ele nos levanta. Tem muitas pessoas que não entendem o porquê de que passaram por tantas coisas na infância ou passaram por coisas sem ter escolha, mas muitas vezes aquilo foi treinamento para que você pudesse ter uma empatia de tamanha qual você pudesse ver as pessoas passando por aquilo que você está passando e não conseguir ficar parado, não ficar inerte, não fazer que nem o sacerdote fez quando viu aquele homem caído no caminho, né, onde o bom samaritano passava. Ao invés disso, Deus ele fez você ter um coração como o do samaritano, movido de profunda compaixão, a ponto de não conseguir passar e ver o outro caído e ficar parado, a ponto de ter um amor igual, de você querer pegar aquela pessoa e levantá-la. É isso o amor de Deus. Esse é o amor de Deus verdadeiramente. Um amor genuíno, um amor que faz com que você queira ajudar o próximo. Um amor que cura todas as suas dores. Nada é igual quando você tem um amor. Se você não conseguir amar a Deus de verdade, se você não conseguir ter um motivo real para amá-lo, você não vai conseguir experimentar o amor de Deus, a sua essência, e você não vai conseguir entender a plenitude do amor dele por você. Busque amar e viver o amor de Deus. Eu não sei tudo, eu sou um ser humano e tenho muitas limitações, mas a cada dia que passa, Deus vai só mostrando o quanto Ele me ama cada vez mais. A cada dia eu percebo que Deus ele me ama mais do que eu pensava que Ele me amava há uns dias atrás. Deus ele me ama muito. Ele me ama tanto. E eu percebendo isso, eu não consigo. Meu coração ele queima, sabe? Meu coração ele deseja viver cada vez mais esse amor. Então eu preciso te incentivar a amar a Deus, porque se você não buscar viver esse amor, a tua vida não vai ter sentido. Sabe, eu só encontrei o sentido para minha vida quando eu realmente decidi viver esse amor por completo. É tão bom se sentir amado. O que é a vida sem amar? É apenas existir. Jesus sendo o autor da salvação, sendo a vida, né? Ele sendo o amor em pessoa, ele mostrou que só é possível haver vida quando se há amor. Não é possível viver sem amor. É possível existir. Amor é outra história. Amor não é simplesmente existir. É viver com intensidade. É viver por um propósito, por um motivo, com uma realização, com um futuro, com felicidade. Isso é amar.
Sua vida só começa quando você começa a viver o amor de Deus. Então eu quero finalizar falando o seguinte: busque viver esse amor todos os dias. Viva intensamente esse amor. Apenas experimente viver esse amor que tira todo medo. Esse amor que transforma tudo à sua volta. Esse amor que faz com que você, não só você, mas as tuas gerações, os filhos dos teus filhos, as pessoas que estão à sua volta sejam transformadas. Às vezes você veio de uma família destruída, mas Deus está te dando a oportunidade de ser o primeiro a transformar tudo à sua volta. Não desperdice. Viva o amor de Deus. Seja transformado por completo. Apenas se permita, experimente aceitá-lo como teu único Senhor e Salvador, e você vai ver que a tua vida vai começar a fazer mais sentido a partir daí. Claro, vão ter problemas, vão ter dificuldades, mas Deus, Jesus, Ele nos fala: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Até o fim, a consumação dos séculos, eu estarei com você todos os dias, de mãos dadas, caminhando com você. A promessa que Ele faz é que se passarmos pelo fogo, a gente não vai se queimar. Ele vai ser o nosso guia, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso amigo, fortaleza forte, socorro bem presente. Ele vai ser aquele que vai dar sentido à nossa vida, vai mudar a nossa história, aquele que vai nos dar um propósito que jamais imaginamos ou pensamos. Aquele que vai tornar possível a nossa felicidade. Afinal de contas, Deus, Ele nos chamou para você ser infeliz. Eu não sei o que já falaram a teu respeito, se já fizeram você pensar que você não merece ser feliz, mas eu não sei você, mas a presença de Deus neste lugar é real. E eu sinto em te dizer, eu quero te dizer que você merece sim ser feliz, porque Jesus, Ele veio para que você tenha vida, e vida em abundância. Não uma vida para a perdição eterna, mas para uma vida em abundância, para a vida eterna. Uma vida de paz, amor, felicidade. Por acaso você consegue imaginar o que é viver na plenitude do amor de Deus? Não tem como imensurar. Os planos de Deus são planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Ou seja, nós temos um Deus que se importa com aquilo que pensamos, um Deus tão, mas tão imensuravelmente maior do que nós, e mesmo assim, Ele se importa com o que você se importa. Ele pensa no que você pensa. Ou seja, você tem que buscar, correr agora. Se você não conhece, se você não aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, busca agora. Sério, faça essa oração comigo nesse momento. Senhor, essa pessoa nesse momento, ela reconhece que precisa do teu amor, que quer viver o extraordinário de Deus na vida dela. Ela reconhece que precisa de te aceitar como único Senhor e Salvador e ter a vida dela transformada. Escreve nesse momento o nome dela no livro da vida. Que a proteção dos seus anjos esteja ao redor dessa pessoa e que ela possa ser transformada por completo. E se você aceitou Jesus através dessa oração, digita amém nos comentários aceitando. Para vocês eu faço votos de muito amor, paz, felicidade e prosperidade no nome de Jesus. Amém. Olá, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero te desafiar a você espalhar essa mensagem para que mais pessoas venham a ser abençoadas, né? Se inscreva nesse canal, compartilhe o vídeo com algum amigo e ajude o canal a crescer para que mais vidas possam ser abençoadas, né? Porque no mundo hoje em dia, o que mais falta é esperança. Então seja um mensageiro de boas notícias, seja um instrumento de Deus para poder abençoar a vida do outro, e você verá aquilo que Deus Ele vai fazer na sua vida. Eu desejo para vocês muito amor, paz, felicidade e prosperidade no nome de Jesus. Amém.